Olá, turma, tudo jóia? Vamos continuar, né, nessa matéria de atendimento pré-hospitalar e pronto-socorro. E na aula anterior, né, eu falei com vocês sobre a importância de nós, enquanto profissionais da enfermagem ou qualquer outro, né, profissional especializado, socorrista, termos na mente que herói morto não salva ninguém. Então, coloquei e frisei bastante isso para vocês, no sentido de que a gente tem que se conscientizar de que a nossa segurança é muito importante quando nós iremos prestar um atendimento a uma vítima em um atendimento de primeiros socorros e pré-hospitalar. Então, a gente tem sempre que avaliar muito bem o local, se o local está seguro, né, se a gente não corre nenhum risco de vida, se naquele momento do socorro, se eu estiver prestando o socorro à vítima, eu vou me expor a um risco de explosão, eu vou me expor a um risco de atropelamento, vou me expor a que risco, tá? Então esse risco, dentro dos padrões, eu consigo ir bem nesse sentido, ter um atendimento correto com a vítima, ou esse tipo de exposição de risco coloca a minha vida em risco. Então, muito importante isso. Então, eu comecei aqui relembrando que nós temos que pensar sim, aí a gente tem que pensar sim na gente, em primeiro momento, sim, enquanto profissionais, na segurança profissional nossa. Aí você assim, nossa, mas que pensamento egoísta? Não é egoísta, gente. Para pra pensar. E, de novo, essa frase é muito forte. Herói morto não salva mais ninguém. Então, assim, se você se colocar numa situação de risco grave para tentar salvar a vítima e se ferir, você não vai conseguir salvar mais ninguém. Nem aquela vítima, mais nenhuma outra vítima, tá? Então é muito importante, eu gosto muito de frisar isso com vocês. E aí é o que eu falei, é o que eu falo, olha, aqui a gente não tem noção de uma situação de risco, porque, né, já chegou o corpo de bombeiro, já tem todo a sinalização, mas imaginem essa cena, à noite, com esse carro todo apagado, com uma vítima no chão, e você para prestar um atendimento. O mínimo, gente, que pode acontecer se não tiver sinalizado, se não tiver um mínimo de situação aqui, é vir algum carro de lá e atropelar você, atropelar a vítima, atropelar e acontecer aí você ficar sem condição de socorrer a vítima, que teria alguma chance, né, de se salvar diante do seu socorro e que por conta dessa situação não vai ter mais, né? Tá vendo? São situações de difícil acesso, vias movimentadas. Então, sim, gente, lembrem-se disso que eu falo com vocês. Se alguém optar aqui por se especializar em socorrista, estar sempre pensando na sua segurança, na segurança da sua equipe, é primordial para prestar um bom atendimento para a vítima, tá? E aí a gente vai começar a aula de hoje falando sobre 4 ações básicas da Associação Americana de Primeiros Socorros, né, que é a American Heart Association, e que vai trazer pra gente um norte do que fazer, né, do que são as ações básicas diante de um atendimento de primeiros socorros. Então, o primeiro passo, né, a primeira ação básica que tem que ser feita, avaliar, reconhecer a situação de emergência. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema? Foi um afogamento? Foi um engasgamento? Foi ingerir substância tóxica, medicamento, picada de animal peçonhento, queimadura, choque elétrico, acidente de trânsito, queda, trauma. Então, qual foi a situação de emergência? Diante dessa identificação, aí sim vai ativar a equipe e já vim, gente, pronto para aquele atendimento. Adianta eu falar assim, vem prestar primeiros socorros e tal, e não identificar e não saber o que está acontecendo. Aí a equipe vem,
Aí chega lá no local, a vítima sofreu uma parada cardíaca, ou a vítima, muito mais pior que isso, a vítima está com um quadro hemorrágico gravíssimo e não tem compressas suficientes na ambulância, porque não veio preparado para a situação, né? Ou tem compressas, mas para uma vítima só, mas tem 3 vítimas com hemorragia grave que necessitam de uma compressão. Então, precisa-se sim de reconhecer a situação de emergência para ativação correta da equipe, para a equipe vir com os materiais necessários. Aí, tem um material básico que tem dentro de uma ambulância de primeiros socorros? Claro, gente. Tem sempre um material básico, a gente vai até ver ali. Mas e as quantidades, né? Então, às vezes, necessita sim de uma adequação ou outra diante do ocorrido, tá? Então, a outra ação básica que provavelmente tem que se levar em consideração que pode ser que seja necessário fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, uma RCP, e também uma desfibrilação imediata, então tem que ter geralmente um DEA, né, um desfibrilador externo automático. E também a gente tem que pensar que para determinadas situações a gente vai promover um suporte básico de vida, tá? Então vai manter a vítima estável, a vítima vai precisar apenas de um acesso venoso, uma ventilação, um oxigênio, mas em algumas outras situações, dependendo da gravidade, até intubação vai se fazer necessário. Então vai acabar tendo que ter um suporte um pouco mais avançado imediatamente ali no local, tá? Então essas são as 4 ações básicas da American Heart Association e que a gente segue, tá? E aí, de novo, quando que a gente deve pedir ajuda por telefone, gente? Primeiro, claro, quando alguém estiver gravemente doente ou ferido, não necessariamente aconteceu um acidente, mas às vezes até em casa mesmo, né? Aconteceu a pessoa é portadora de uma doença crônica. Por exemplo, quem possui diabetes, né? Diabetes mellitus, faz uso de insulina independente. Em alguns casos, gente, tem uma hipoglicemia gravíssima que pode levar a óbito, ou uma hiperglicemia gravíssima que pode levar a óbito também, sabe? E aí, quando você pede ajuda nesses casos, quando a pessoa está doente, né, gravemente, ou ferido, em alguma situação de emergência. E também, gente, quando você não tiver certeza do que você vai fazer. Você está diante de um quadro de emergência, você não tem certeza de como proceder, de como agir, do que fazer, não tem treinamento para aquilo, claro que você vai chamar e vai pedir ajuda por telefone. Se você estiver sozinho, a conduta qual é? Primeiramente, a gente vai avaliar a vítima e vai gritar, gente. Gritar, socorro, socorro, para ver se chama alguém para trazer ajuda, tá? Se ninguém te escutar, o que tu vai fazer? Você vai avaliar ainda a vítima. Peraí, ela consegue ficar aqui um minutinho para eu fazer uma ligação? Sem eu ter prestando nenhum cuidado para ela, ela vai se manter viva? Ok, deixa a vítima ali, caso ela não precise de nenhuma ajuda imediata para se manter viva, e liga. Caso precise, você vai ter que estar ali com a vítima o tempo todo e tentar dar uma estabilizada nela, por exemplo, no caso de uma hemorragia, no caso de desobstruir um pouco a via respiratória, se ela tiver com alguma questão nesse sentido. Então pensa, uma vítima engasgada, você vai tentar primeiro dar uma ajuda para fazer algumas manobras para ela desengasgar. Em último caso, você vai ficar gritando ajuda e pedir para alguém ligar. Se ninguém aparecer, você vai continuar prestando socorro para a vítima, tá? E tentar gritar. Até o momento de que não conseguiu, tenta fazer as duas coisas, porque senão a vítima morre também na sua mão, tá? Mas primeiramente, está sozinho, grita socorro, tenta chamar alguém, pede ajuda de alguém próximo pra você, enquanto está socorrendo a vítima, a outra pessoa fazendo a ligação. Caso a vítima não esteja grave, pode esperar, você sozinho, mantém a vítima, né, avaliando assim o seu olhar e faz a ligação. Se você estiver com outras pessoas, aí sim você vai poder mais tranquilamente permanecer do lado da vítima, sempre prestando os primeiros socorros necessários e pedir alguém para fazer essa ligação, né, fazer a ligação para emergência. E aí, nesse momento da ligação da emergência, gente, o que vai acontecer? Vão ser feitos alguns questionamentos importantes, porque lembra lá nas ações básicas que a gente também aqui
segue esse padrão da American Heart Association. Então, o que que é? Avaliar a situação, né, de emergência e para ativar corretamente a equipe. Então, vai ser feito algumas perguntas. Então, vão perguntar onde que aconteceu a emergência, em qual situação, né, de onde você está ligando, quem é você, sua identificação, o que aconteceu, né, foi queimadura, como eu já falei, foi uma queimadura, foi um incêndio, explosão, acidente, engasgamento, afogamento, o que seja. Então você vai falar, vai responder perguntas sobre a própria vítima. A vítima está respondendo, como que tá, a vítima está consciente, inconsciente. Você faz perguntas verbais, ela responde, não responde, só tem algum reflexo, se fizer algum estímulo doloroso. Vai perguntar se você é capaz de prestar algum tipo de socorro, se você é capaz de prestar, de realizar uma RCP, se você tem conhecimentos específicos para isso, se você tem um desfibrilador, né, se você tem um DEA. Aí você fala assim, nossa, é quase que impossível, gente. Não é impossível as pessoas terem. Existem situações, sim, que socorristas acontecem de estar ali no local e atender e ter, sim, um desfibrilador externo automático. Quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que são coisas básicas que muitos socorristas têm e andam com ele. E aí, o que vai acontecer? Diante dessas perguntas, o médico lá, o atendente que está falando com você, ele está avaliando todas as situações e também vendo se ele pode te ajudar prestando algum tipo de informação ou orientação a ser feita com a vítima que vai ser imprescindível para manter a vítima viva até a chegada do socorro, caso você não saiba como proceder, tá? Então, quantos casos a gente já viu em algumas situações de mães ligarem para emergência com engasgamentos de neném, né, de recém-nascidos, de bebês, e com algumas orientações a própria mãe consegue fazer essa desobstrução das vias aéreas. Então, em alguns casos, existe sim essa orientação do que ser feito para manter ali o mínimo de atendimento à vítima até a chegada do socorro. E aí a gente também tem que avaliar a vítima, observar a vítima. Peraí, ela não está respondendo, ela está respondendo a fala, não está, ou está, ao toque. Muitas das vezes a gente faz um estímulo doloroso para perceber se a vítima está responsiva. A gente faz algumas compressões para ver se tem algum desconforto, se a vítima tem alguma reação de gemido, né? E se a vítima estiver responsiva, pede para sorrir, fazer algum tipo de avaliação também, se não houve nenhuma hemorragia cerebral, tá? Se a vítima está apresentando ou não convulsões, porque pode ser um indicativo de traumatismo craniano. Se a vítima também não consegue mover uma parte do corpo, significa que pode ter uma fratura. Se teve alguma queimadura e vocês estão vendo que pode ter sido por choque elétrico, ou se a vítima está parada, ou se ela tomou alguma substância tóxica, tentou suicídio, ou se ela está ferida porque teve alguma tentativa de assalto, enfim, gente. Quando telefonar para o atendimento, a gente tem que ter avaliado algumas coisinhas na vítima, tá? Isso tudo, você fala assim, Ive, mas eu vou parar quanto tempo para fazer isso? E a vítima lá? Gente, a gente como profissional da saúde, eu tô falando para profissionais da área da saúde, isso ocorre muito rápido. E eu cheguei mais pertinho assim de vocês para falar, porque isso é muito instantâneo. A gente consegue fazer tudo isso aqui em questão de segundos. Fazer essas avaliações assim, rapidamente. Porque o nosso olhar já vai estar muito treinado, gente. Com todas as outras questões que a gente já vive, que a gente aprende. Então você olha para a vítima, você já consegue. Opa, peraí, tá com dificuldade respiratória. Ih, peraí, olha lá, tá com um cantinho da boca mais caidinho. Pode ser sinal de um trauma na cabeça e uma hemorragia. Opa, ela não está responsiva. Pode estar com um outro comprometimento aqui também, cognitivo, cerebral. Peraí, ela está sem mover a perna. Provavelmente está com uma fratura. Então, gente, isso vai ser muito automático, muito rápido. Às vezes eu falando assim para vocês, parece
aqui, nossa, Ivy, que coisa demorada, a vítima até lá morreu. Não, isso vai acontecer de forma rápida, porque a gente vai ser nosso olhar treinado, gente. Tá? Aí tá vendo um atendimento a uma vítima, e aí a gente vai trabalhar com aquilo que a gente pode também utilizar, ó, a prancha, as cordas de imobilização, o cervical, o ambu. A gente vai trabalhar e vai dar uma olhadinha nesses itens que são utilizados pro primeiro socorros, tá? Então a gente vai identificar o problema e fazer, né, um checklistzinho, como a gente vem falando, e vai avaliar a vítima. Poxa, tá responsiva, não tá? Dá um tapinha. Avalia essa responsividade dela, tá? Abre a via aérea, faz uma extensão, ó, uma extensão da cervical aqui, ó. Avalia primeiro se não tem nenhuma ferida, tá, gente? Se não tem nenhuma marca, se não tem nenhum roxo, nenhum hematoma, tá? Avalia tudo isso. Se tiver um hematoma, se tiver marca de corte, pode ser que a vítima esteja com algum trauma aqui na cervical, então você não pode movimentar a cabeça da vítima, tá? Mas caso você verifique, seja tudo ok, não tem indicação nenhuma de trauma na cervical, faça então essa manobra de inclinar a cabeça da vítima, tá? Elevando aqui o queixo. Aí você vai olhar a respiração, observar esse movimento do tórax, né? De estender, do abdômen, de estender. Vai ouvir, então, nesse momento você vai chegar perto da vítima, vai ouvir se está saindo som, vai sentir se está saindo som de sopro de vento, né? E procurar qualquer tipo de evidência de ferimentos, como a gente já falou, para a gente ter uma noção do que aconteceu com a vítima, tá? E procurar sempre com a vítima também se ela tem algum bracelete, algum tipo de informação de alergia, ou de algum quadro mais grave que ela possa estar enfrentando de saúde, que vai comprometer também o atendimento e o suporte a ser realizado nessa vítima. Aí tá vendo aqui, ó, a manobrazinha de estender, né, a cabeça, de fazer a ausculta da ventilação, se a vítima está respirando, tá? Você vai abrir aqui a boca da vítima, afastar a língua, tá? Para liberar a via aérea, avaliar a respiração. Caso precise de uma RCP, vai ser necessário ventilar. Não, hoje em dia a gente não utiliza mais isso, tá, gente? Boca a boca, sim. É nossa segurança também. Quando a gente chegar na parte específica de treinamento da RCP, eu explico melhor para vocês. Mas eu já falei até da Mask Pocket, falei de algumas outras estratégias e a gente vai ver isso. Aí, basicamente, tem que ter dentro dos kits de primeiros socorros, né, na ambulância e tal, esses itens, né, compressa, caso de hemorragias, curativo adesivo, esparadrapo, claro, lenço antisséptico para ser passado para algum tipo de limpeza, toalhas também antissépticas, caso necessário. Vamos dizer que ocorra uma laceração abdominal e que houve um extravasamento das vísceras. Uma toalha antisséptica, então, né, antisséptica que significa o que, gente, né, com líquido antisséptico para que não tenha contaminação, para colocar e ali para manter a víscera do paciente, sabe? Então, algumas situações assim, bandagem compressiva também em caso de hemorragia, curativo para queimadura, bolsa de gelo, soro para lavar alguma situação que necessário e os EPIs pra gente. Então, basicamente, tem isso, esses itens assim, dentro de uma ambulância, fora os outros, né? Oxigênio, desfibrilador, ambu, cervical, prancha, dentre outras coisas. E aí, dependendo da situação, vão ser acrescentados ou não itens na ambulância para fazer aquele atendimento. E aí eu vou pincelar aqui com vocês agora essa ressuscitação cardiopulmonar. E eu vou falar o seguinte, toda pessoa acima de 8 anos é tratada como adulto dentro de uma ressuscitação cardiopulmonar. E o adulto é tratado como? A gente tem que fazer compressões de pelo menos 5 centímetros, então não adianta eu fazer a compressão muito leve, porque eu não vou conseguir atingir a pressão correta lá dentro do coração para ele fazer
esse bombeamento sanguíneo, porque pensa, o coração é uma bomba. O coração joga sangue para o cérebro e para todo o tecido do corpo. O coração parou, por que eu faço a compressão? Porque quando eu faço a compressão, eu vou estar tentando bombear, empurrando o coração e fazendo com que mecanicamente, através da minha compressão, o sangue vá para o cérebro e para os tecidos e a pessoa não tenha morte cerebral e não tenha morte e dano em outros tecidos, para que o sangue consiga ainda circular. E a ventilação é para tentar fazer alguma troca gasosa também, para que haja sangue oxigenado dentro do corpo do paciente. Aí, basicamente, vou falar muito rapidamente, porque adultos a gente tem um tipo de padronização de RCP, criança outro. Na criança eu não vou poder fazer uma compressão de no mínimo 5 centímetros para atingir o coração, por quê? Porque a gente usa como referência o externo aqui, ó, o finzinho do processo tifoide. E a gente utiliza essa parte da mão aqui, ó, tá? Da palma da mão, que eu tenho uma firmeza. Então, eu vou fazer uma demonstração melhor para vocês, mas só para vocês terem uma noção, eu vou fazer assim, ó, o processo tifoide aqui, a gente vai posicionar essa parte da mão no processo tifoide, ok? E a gente vai ser sempre assim, ó, desse jeito. Então, essa parte aqui, posicionada aqui, eu não vou conseguir fazer em mim mesma, tá? Mas, ó, posicionada aqui. Então, pensa na vítima, assim, minha mão entrelaçada para eu ter mais apoio. Cotovelos, tá, gente, ó, sempre retos. E a gente vai fazer uma alavanca em cima da vítima, tá? Pra gente conseguir fazer a compressão correta. E a gente geralmente vai fazer 30 compressões por 2 ventilações. Então, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Basicamente é isso. E eu vou ficar por aqui. E na próxima aula a gente vai trazer mais algumas questões. E eu vou explicar, claro, muito melhor essa passo a passo da ressuscitação cardiopulmonar. E lembrando a vocês que teremos aulas de laboratório, gente. Esse momento aqui é um momento de termos conhecimento teórico, aprendermos técnicas, olharmos, lermos, entendermos os passos a passos. E para que no momento da nossa prática a gente já esteja mais familiarizado e nossa aula ainda seja mais proveitosa ainda. Tá bom? E aí eu fico por aqui, até a próxima aula.